Temos duas questões aqui. Vou passar esse microfone, a gente vai deixar outro aqui para os palestrantes. Boa tarde, meu nome é Gabriela, eu sou perita criminal também. Primeiro eu gostaria de parabenizar os colegas peritos, que eu achei assim, incrível o trabalho, vocês conseguiram trazer a inteligência artificial realmente para dentro do governo e uma coisa prática, né? E aí, fazendo um link com a palestra do nosso secretário, foi muito interessante. Eu consigo vislumbrar, inclusive, o futuro da inteligência artificial em áreas periciais, porque a perícia, basicamente, em vários casos, ela se concentra assim, em fazer confrontos, né? Comparar uma coisa com a outra. Um projeto com o outro, uma voz com a voz questionada, uma droga com padrão, e isso é a perícia, basicamente. Então isso me preocupa até na questão de perca de espaço de trabalho. Talvez não na minha geração, talvez nas próximas, né? Não sei. Mas de realmente essa inteligência artificial encaixar muito bem na área pericial. Nessa questão de, porque se trata muito de confrontos. Tanto grafotécnico quanto de animais, né? De identificação de animais e várias outras áreas dentro da perícia. DNA e todas as outras coisas. Então foi mais uma análise assim, que eu fiquei pensando aqui, quis compartilhar com vocês, mas realmente pensar que essa área de inteligência artificial tem eu vejo um grande potencial dentro da perícia, e ao mesmo tempo com preocupação a respeito da perca de mão de obra, que eu acho que vai ser inevitável para qualquer profissão. Algum comentário? Algum palestrante? Pode colocar a nossa apresentação aqui. Gabriel. Mas o professor, ele fala muito isso, dessa questão, dessa visão da perda de emprego, inclusive dos próprios programadores, né? O professor ameaça todo mundo. Amanhã vai ter a inteligência artificial que programa outras inteligências artificiais, então ninguém está livre. Então, como diz o secretário, ao invés de sermos vítimas, é melhor correr na frente e fornecer os programas de inteligência artificial para perícia, né? Com certeza para os seus filhos não será uma boa prestar concurso, mas para você eu acho que não vai ter. Coloca mais para frente, Lucas, coloca naquela visão do carro. Eu queria só falar um negócio. A visão mais simples da inteligência artificial, até a Gabriela falou de comparação. Vou falar aqui, professor, depois você me corrige. Para leigos, aquela primeira fase da inteligência artificial, número 1, a fraca, né, que o secretário falou. A gente, olhando essa figura aqui, a gente vê o carro assim. A inteligência artificial, ela vê daquele outro jeito lá, aquelas figuras. Ela vê assim. Isso daqui são filtros matemáticos que são passados aqui na imagem. E são centenas, milhares de filtros, igual a esse. Então ela pega uma imagem, por exemplo, e passa em vários filtros, e cada filtro ela extrai alguma informação e vai guardando aquilo. E para ela funcionar, isso eu estou falando uma aplicação bem simples, né? Para ela funcionar, você precisa assim, de colocar várias imagens de carros. Então, milhares de imagens e falar, ó, esse aqui é tal carro, esse aqui é tal carro, esse aqui é tal... E ela vai armazenando daquele jeito lá. É o que o secretário falou da pinta. E aí depois você pega um carro que talvez o ser humano até que é fácil identificar um carro. A rede vai identificar também. Mas você pega uma pinta e fala, ó, isso aqui é uma pinta de determinada doença, isso aqui é uma fotografia de determinada doença. E vai e faz aquele monte, passa, ela passa nesses filtros tudo, e depois você mostra uma pinta e pergunta, isso aqui é da doença? Aí, como o secretário falou, o ser humano vai acertar 82%, a rede vai acertar 95%. Mas para isso, qual é a dificuldade, por exemplo, nosso lá hoje, para a gente aplicar em casos reais? A gente precisa de dados e muitos dados. A gente precisa, por exemplo, de milhares de vozes, de vários tipos, para poder treinar a rede. Então ela se aplica muito nessa questão de padrões, de identificar padrões. Depois de treinada, você mostra alguma coisa e ela fala, é isso, não é?
não é bem uma pergunta, é mais uma ilustração de uma viagem internacional que eu fiz. Eu sou da área de comércio exterior, meu nome é Ronaldo Costa, sou gestor. Vai um pouco para o secretário. Nós tivemos a oportunidade de visitar uma empresa de mobilidade, carros autônomos, em Israel, Mobileye. E questionando o diretor sobre o aspecto técnico da tecnologia, ele falou: olha, hoje não se discute praticamente a tecnologia. A tecnologia está bem avançada, hoje o aspecto é mais moral e ético. E citou um exemplo: se por acaso uma senhora idosa vai atravessando a rua com uma criança e a criança sai correndo e a senhora idosa vai correndo atrás, numa condição de que praticamente impossível o carro parar, qual vai ser o algoritmo, qual vai ser o movimento que o algoritmo vai fazer? Ele vai desviar para cima da criança, vai desviar para cima da pessoa idosa. Então, assim, só mais uma questão de ilustração para... Eu diria até que o debate ele vai além dessa questão, porque, assim, de alguma forma, o algoritmo ele vai aprendendo, né? E se chegar a um ponto, né, que ele tiver autonomia ali, de certa forma, esse conceito de autonomia também ele é complicado, não quero entrar muito nele, mas assim, ele vai tomar alguma ação, seja de conseguir desviar dos dois, seja de ir para um lado ou para o outro. Mas a grande questão é a seguinte, dentro do debate moral e ético: independente de quem for, quem é o responsável? Aí vão dizer o seguinte: não, o responsável é a empresa que desenvolveu o veículo. Não, mas isso foi até um certo ponto. A partir de determinado ponto, o algoritmo ele começou a tomar decisões que não foram previstas ali por quem desenvolveu aquilo, né? A partir de aprendizado, igual, eu esqueci o nome, não é o Watson, mas um algoritmo de inteligência artificial da IBM que colocaram para interagir com algumas pessoas e em pouco tempo o algoritmo estava assumindo um comportamento preconceituoso. Microsoft, não? Pode ter sido Microsoft. Não, foi da Microsoft, sim. Até porque quem contou isso foi a Paula Belizia, que é a presidente da Microsoft. Tem razão, da Microsoft. E aí, quer dizer, ele assumiu um comportamento preconceituoso. Mas existe eu deveria ter falado isso na palestra. Não sei quantos aqui conhecem, né? Talvez é um experimento que foi proposto há décadas, né, atrás, chamado experimento de Turing. Vocês conhecem, não? É assim, qual que seria, né, a forma de você pular, né, da inteligência artificial ampla para forte, né? Qual que é esse limite que caracterizaríamos a partir de agora? Existe realmente um ser autônomo que consegue se comparar ao ser humano. Então o experimento é o seguinte: você coloca três seres ali, né, já chamando de ser. Um será ali atrás de um biombo ali que ninguém consegue ver, um B atrás de outro biombo, e um C que fica, por exemplo, na posição que eu estou aqui, fazendo perguntas. Entre o A e o B, quem está aqui fazendo perguntas sabe que um é um robô e o outro é um ser humano, mas não sabe qual é qual, e eles não podem interagir entre si, né? Eles só podem interagir com quem está fazendo pergunta, e você pode fazer qualquer pergunta que você quiser, ou para o A ou para o B, quantas vezes, qualquer tipo de pergunta vai te responder. Se você, no final do experimento, não conseguir dizer qual é o ser humano e qual é a máquina, é o ponto que você chegou, você ultrapassou esse limite de onde o algoritmo de inteligência artificial ele consegue assumir realmente características de um ser humano. A partir desse ponto, né,
se isso, tem gente que diz que nunca isso vai acontecer, mas chegar nesse ponto, né, como que é a responsabilização pelo ato? O ato daquele que é um robô que você já não... Você trata ele e você não consegue saber se ele é ser humano ou não é. Então, como é o tratamento, desde do ponto de vista ético, como do ponto de vista legal, criminal, etc. Boa tarde. É uma honra de trabalhar com o colega Carlos Kleber, com os dois e com a Gabriela. Inicialmente só falo que a polícia científica veio, e os colegas veio acabar com o estigma de polícia ser truculenta. Uma prova disso é o DNA da voz. Lá inúmeros doutores, inúmeros mestres, especialistas que estão estudando têm demonstrado que o ensino é importantíssimo, não apenas para tornar o local mais aprazível, mas até para acabar com essa criminalidade. Tomara que continue investindo nisso. A pergunta minha, por que ainda é tão caro a questão de investir em inteligência artificial? Que ainda considera-se tão dispendioso em relação à inteligência não artificial. Vou dar um exemplo. Por que ainda é caro, nós temos essa análise de DNA da voz, ainda se torna tão mais caro do que o DNA genético, que para mim deveria ser mais caro. É falta de popularização, é falta de conhecimento. Por que é considerado isso? Se você lembrar de um slide do secretário Adriano, né, do sequenciamento genético, né, custou alguns bi no começo, hoje você faz por $300. Como qualquer produto, né, o início ele é caro, né, porque não é disseminado, e a queda de preço ela vem com a popularização. No caso da inteligência artificial, por mais paradoxo que seja ser, possa ser, ela é muito dependente do trabalho manual. Eu sei que é estranho, né? Mas ela ainda não é fato o que a gente chama de IA plug and play, né? Que você compra uma caixinha e sai usando, e aí você é muito dependente desses profissionais. E os profissionais, para atuar nisso, tem uma formação mais longa e difícil, né? Eu particularmente estou acostumado ao seguinte: eu vou, faço uma palestra, aí quando o pessoal fica animado, né? E vou estudar IA lacuano, né? Ainda mais o pessoal fazendo propaganda. Ele está se segurando, a gente aqui na frente rindo, né? Porque sabe a armadilha que é. O que acontece? O cara chega lá, né, para estudar, a gente tenta ser o mais, né, didático possível. Mas para algumas coisas a gente não tem o que fazer. O negócio é difícil, ponto, acabou. Entendeu? Você quer milagre, lá não é o lugar. Então, eu acho que um cara mais ou menos preparado, ele vai gastar no mínimo uns 2 anos. Pra você ter uma ideia. Né? E aí, hoje isso é um problema mundial. Você não tem hoje profissionais em nenhum país do mundo capaz de atender a demanda de lugar nenhum. Deu para entender? Não é uma questão de dinheiro, né? Senão, China tinha resolvido isso, Estados Unidos tinha resolvido isso. O problema não existia, pelo menos lá. E até porque isso está assim, concentrado nos programas estricto sensu de mestrado e doutorado. Então o muro ele é alto, né? Então você ainda está se pagando o preço da novidade. O quão isso vai estar acessível é a pergunta de alguns bilhões, na verdade. Entendeu? Se você se posicionar corretamente nisso para os próximos anos. Mas o fato hoje é que existe uma escassez. Eu já fiz algumas consultorias para empresas que foram bem traumáticas, assim. Às vezes o cara vai lá, acredita no vendedor e compre isso daqui e seus problemas estão resolvidos porque é IA da empresa tal. E quando o cara descobre que vai ter que pagar mais um monte de gente para pegar aquilo e atacar o problema dele, ninguém me contou, tá? Eu estava lá, né? E não foi só uma vez, existe uma frustração enorme.
né? Então, a barreira de entrada é alta, é muito manual ainda, né? Um trabalho intelectual envolvido, e você acaba gastando muito de horas, de equipamento, mas quando você chega no patamar, replicar isso se torna barato. Esse é o ponto, entendeu? Então é que nem a gente chegar lá no ponte do Everest, mas chegando lá, aquilo é seu, né? Então acho que é isso que seja a sua dúvida. Kennedy, meu nome, Agrodefesa. Duas perguntas. A primeira para o Carlos. Carlos, dado as características que você colocou nos mapas ali, eu tenho uma curiosidade. A classificação foi por Corrone, que vocês estavam utilizando? Corrone, mapas auto-organizados de Corrone. É uma rede mais clássica. Não. CNN, né? Deixa o nosso especialista. A gente usou uma rede convolucional, normal mesmo. A outra para o secretário. Sobre as ferramentas, aliás, qual é o planejamento do governo, dos órgãos e agências para a utilização de ferramentas de Big Data, né? E a parte de inteligência artificial também, se tem essa integração do pessoal que trabalha com isso, identificação de interessados, como vai ser o apoio para quem quiser trabalhar nessa parte? Já existe um planejamento? Bom, a gente está, como eu disse ali, quando eu falei ali que os pilares do governo eram baseados na área de ciência e tecnologia e internet das coisas, Big Data e inteligência artificial, eu até incluiria um quarto, que é a conectividade, né? Porque também sem conectividade não existe internet das coisas, sem dados não existe Big Data, sem dados confiáveis também não existe inteligência artificial. Não adianta você descobrir padrões em cima de algo que não representa a realidade. Então, nós sim estamos assim com políticas, metas muito específicas em cima dessas 4 áreas. Talvez aqui ainda esteja menos trabalhada em termos já de algumas ações planejadas, seja a parte de IoT, mas até porque ela já tem muita iniciativa nesse sentido, já funcionando, etc. Ela caminha quase pelas próprias pernas. Se a gente der mais conectividade, etc., ela vai conseguir desenvolver mais. Mas em relação a quando a gente fala realmente para dentro do governo, Big Data e inteligência artificial são 2 áreas que a gente está enfocando bastante. Big Data com 2 objetivos. Um é o objetivo de você realmente criar um sistema de informação, de inteligência, que diminua o custo que de qualquer pessoa que tenha responsabilidade de tomar decisão, o custo de tomada de decisão. Hoje o custo de tomada de decisão do governo é muito alto, porque a informação não está pronta, disponível. Você tem que correr atrás da informação. E muitas vezes a informação chega incompleta, aumentando o risco de uma decisão errada. Então, o investimento em Big Data ele tem esse primeiro objetivo, né, de você conseguir uniformizar e trazer essa informação de uma forma contínua, trabalhada, que se possa tomar decisões rápidas e mais acertadas, aumentando o índice de assertividade das decisões. Isso não passa só, e aí é fundamental isso, não passa só para o investimento em tecnologia. Tem que se investir em processo também, porque se o processo estiver descolado da tecnologia, no dia seguinte o sistema está descartado, né? A pior coisa, eu prefiro um sistema assim, meia boca, né, se pode dizer assim, mas que esteja aderente ao processo, do que um sistema muito sofisticado não aderente ao processo. Porque o sistema que ainda não esteja muito bom, o próprio uso dele vai obrigar a melhoria. Se ele não estiver sendo usado, ele acaba. Não existe sistema que consiga sobreviver se ele não for muito utilizado. Então, processo é fundamental. Outro aspecto também do Big Data
E aí eu colocando ele dentro de um guarda-chuva onde entra também a inteligência artificial, que é o conceito de governo digital. Então nós também temos que pensar no atendimento ao cidadão, atendimento à sociedade, de forma que essa digitalização do governo, essa uniformização, integração de informações, permita que novos serviços sejam ofertados ao cidadão e os serviços existentes eles sejam mais acessíveis e com respostas mais rápidas e com menos custo para o cidadão de ter o retorno daquele serviço. Bom, e aí, tendo essa infraestrutura funcionando, e aí seria o mundo ideal, né, a gente viria com as aplicações específicas usando a inteligência artificial. Só que nós temos que pensar que o governo ele tem um prazo curto, né? Nós já estamos aí na metade já do primeiro ano, falta 3 anos e meio para terminar o governo, e de certa forma você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Não dá para esperar cada coisa dessa estar no mundo perfeito para você tomar ação. Então nós já estamos também em paralelo que uniformizando a informação, criando Big Data, desenvolvendo algumas aplicações de inteligência artificial, inclusive com a parceria aqui do professor Anderson nessas iniciativas, né? E obviamente a gente não dá para abraçar todas as iniciativas de uma vez, mas nós estamos indo tentando seguir aquilo que a gente acredita que seja a prioridade. E espero, né, que já no segundo ano de governo nós já tenhamos, assim, tanto da parte de Big Data quanto de inteligência artificial, resultados já bem concretos, ainda longe, provavelmente, do universo perfeito, mas resultados bem concretos que já vão beneficiar o cidadão, beneficiar as decisões do governo. E aí, para finalizar, quer dizer, um outro aspecto muito importante é que nós estamos hoje no estado que foi dilapidado financeiramente, né? E aqui eu não estou falando isso com viés político de acusação A e B, não, estou só simplesmente relatando um fato. O Estado, ele tinha 11 milhões na conta quando esse governo assumiu, com a dívida de salários de quase 2 bilhões, uma dívida com fornecedores de mais quase outros 2 bilhões, totalizando uns 4 bilhões de dívida, né? Então, significa que a nossa capacidade de investir ela é bastante restrita. Então, nós estamos buscando recursos fora para viabilizar essas iniciativas, enquanto a gente, de alguma forma, também já inicia elas. Então, esse é o grande desafio, mas eu acredito que estamos trilhando o caminho certo e vamos conseguir juntar todas essas dificuldades aí em ações que vão resultar em resolver os problemas, implementar tanto Big Data, inteligência artificial, etc.